Olá, hoje o nosso papo será sobre golpes digitais. A situação desse ano de 2022 tem sido crítica. A Febraban anuncia que até o final do ano nós teremos cerca de 2,5 bilhões de reais envolvidos na prática de golpes através das plataformas digitais. Só para você ter uma ideia, no ano de 2021, este tipo de incidente afetou a mais de 330 mil brasileiros. A situação tem sido enfrentada pela justiça diariamente de uma forma com maior sensibilidade, diria, porque no passado nós tínhamos uma tendência jurisprudencial de que bastava comprovar que a vítima não tinha atuado com zelo em relação à proteção da sua senha ou qualquer outro tipo de credencial para poder ter acesso à sua conta ou cartão de crédito, era o suficiente para poder isentar os bancos de qualquer responsabilidade. Porém, essa situação está mudando. Só para se ter uma ideia, este ano nós já catalogamos mais de 30 tipos de golpes diferentes e muitos deles têm sido decididos pelos tribunais favoráveis às vítimas, que reconhecem também falhas operacionais, sobretudo de segurança da informação, por parte dos bancos. Some-se ainda o fato de que, apesar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ter entrado em vigor há 2 anos atrás, ainda não deu tempo para o judiciário começar a dar decisões baseadas nessa lei que, como sabemos, é muito mais protetiva em relação à vítima e que vai ampliar os direitos dos titulares, sobretudo em relação também a reaver os danos que vem sofrendo em relação a qualquer tipo de golpe. Eu gostaria de perguntar para o Alexandre Seco, que está aqui comigo hoje. Alexandre, você acha que em todas essas circunstâncias, as pessoas que sofrem esse tipo de incidente devem ser consideradas pela justiça brasileira como vítimas? Quem sofre um golpe geralmente é vítima, com toda certeza, mas eu acho que justamente o problema aqui é o seguinte: essas pessoas, as vítimas, as instituições financeiras, elas conseguiram construir uma narrativa para transformar as vítimas em culpadas. Uma pessoa que tinha o seu celular roubado, uma pessoa que era vítima entregava num golpe qualquer o seu plástico, o seu cartão de crédito para um estelionatário, para um bandido. O que se dizia para essas pessoas era simplesmente, era entre aspas, o problema é seu, porque o sistema financeiro, em sua defesa, alegava que essas pessoas não haviam sido cuidadosas o suficiente para guardar suas informações, para guardar o seu cartão de crédito, e o que a gente está vendo de mudança agora é uma mudança muito sutil ainda, mas que a gente já vem percebendo, é o judiciário compreender que as instituições financeiras também têm a obrigação de guardar as informações dessas pessoas, das vítimas, da mesma forma que ele exige que as vítimas guardem o seu plástico, o seu cartão de crédito. Então, em algumas decisões, a gente tem visto aí os bons ventos dessa mudança, provavelmente trazidos aí pela LGPD. A gente não vê ainda a LGPD sendo citada nessas decisões, mas me parece muito claro que a vítima está sendo vista como vítima e não como culpada de ter sofrido a ação de um estelionatário ou algo parecido. Por quê? Porque se alguém deixou, se um banco deixou, se uma instituição financeira deixou que dados dessa pessoa fossem vazados e esses dados permitiram que um golpista tivesse sucesso na aplicação desse golpe, é mais do que razoável de que essas pessoas, pelo menos, respondam conjuntamente pelo resultado desse golpe, né? Eu acho que tem, em relação ao SIM swap, que é um golpe muito comum hoje, também está havendo uma mudança de interpretação parecida, não é? Eu acho que a LGPD ainda não vem sendo citada, mas está lá a sementinha, né, da obrigação de cuidar de informação, de zelar pelos dados das pessoas. O SIM swap, para quem ainda não está familiarizado, é um tipo de golpe em que a linha de celular
da vítima para de funcionar inexplicavelmente de uma hora para outra, e horas depois já é ativada a mesma linha através da troca do chip, né? SIM swap significaria troca do chip SIM, e é ativada num aparelho do golpista, que se faz passar pela vítima, consegue recuperar todas as mensagens, todos os conteúdos e arquivos, e a partir dali, já com essa credencial da vítima, começa a ir para o WhatsApp e começa a pedir dinheiro, monta uma história, às vezes... Que a gente sabe, né? A confusão que a gente sabe. A confusão está armada, porque pode não ser só para poder pedir dinheiro, mas também pode até ser também para fins de acessar sistemas de home banking, já que ele tem ali todos os mecanismos para poder fazer esse acesso. O certo é que, de uma forma ou de outra, esse golpe, para poder ser consumado, ele demanda a existência de um terceiro que favoreça o estelionatário. E esse terceiro, normalmente, ele tem acesso ao sistema da operadora, que, por algum motivo, esse acesso não autorizado, que através da inserção de informações no sistema, desabilita o chip da vítima, ela fica com o telefone totalmente mudo e passa a ativar na de um terceiro. Nesses casos, os tribunais têm decidido, eu, inclusive, tenho uma causa específica sobre essa, de que há uma responsabilidade objetiva, direta, por parte das operadoras, que favoreceram, por falhas de segurança da informação, a consumação desse golpe. Mas não para por aí. Tem casos, por exemplo, em que existe a formalização da denúncia do fato, do incidente, por parte da vítima, dizendo: meu celular parou de funcionar, e a operadora e também o banco demoram dias para poder resolver. Tem um caso, por exemplo, que na justiça que a operadora, o banco, demoraram quase que 30 dias para dar uma resposta a partir da denúncia do incidente. Ora, nesses casos, o dano foi extremamente consumado, foi potencializado diante da inércia, da falta de prestação de esclarecimentos de contas em relação às medidas protetivas para poder rapidamente eliminar o golpe. Ou seja, a vítima passa a agir rápido. E vou dizer uma coisa... Você já foi vítima desse golpe, não? Como? Você já foi vítima desse golpe de SIM swap, não? Não, mas meu cliente foi. Meu cliente foi, o telefone parou de funcionar às 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, estava ativado na conta de um fraudador, já com a fotinha dele do WhatsApp, pedindo dinheiro. Eu estava preso no trânsito em São Paulo, meu telefone começa para totalmente, some, desaparece. Daí você faz o quê? A gente está ligado com isso, você quer, vou denunciar, vou parar, mas você está sem celular, como é que você vai fazer? Você está sem smartphone e eu preso no trânsito. É uma situação que a gente usa autenticação em 2 fatores e tudo mais, então protegeu, acabei não tendo nenhum tipo de prejuízo, mas a gente entende o drama psicológico de quem enfrenta um golpe desse tipo. Além da dificuldade do banco, da operadora responder, você está sob uma pressão muito grande. Sobretudo porque você vai ser obrigado, nesses casos, a se dirigir presencialmente a alguma loja da operadora para formalizar essa denúncia. Né? E eu sempre recomendo não fazer uma denúncia dessa apenas verbal, porque nem sempre isso se materializa uma prova inequívoca quanto à cronologia de que a vítima denunciou horas depois que tomou ciência. Esse é um outro detalhe. O melhor seria fazer uma declaração de próprio punho ou algo do gênero para poder chegar numa agência qualquer e pedir o recibo de que aquela notificação efetivamente foi aceita pelo representante da empresa naquele momento. Porque... Acho que isso é o que a gente sempre fala, né? Que é registrar cada passo, né? Ainda que você... Cada passo, cada atitude que você tem, mantenha um registro de alguma forma. Algum registro é melhor do que nenhum registro. Exato. E tem um cuidado a mais em relação a isso, porque, por parte dos bancos e das operadoras, eles não têm interesse de fazer prova contra si próprio. Então,
tudo que eles podem fazer para poder levar essas denúncias apenas pelo lado verbal, eles vão fazer. E isso é uma fragilidade que pode ser explorada depois contra a própria vítima. Então, a vítima tem que se valer de um certo formalismo para poder, nesse momento, resguardar seus direitos depois. É verdade, é verdade. Eu acho que é mais um ponto que os colegas todos têm que ficar atentos. Eu vou insistir nesse ponto aqui. A vítima de golpe digital no Brasil, em outros lugares também, a gente viu essa semana, esse tipo de episódio não é só do Brasil. A Bélgica, essa semana, começou a discutir a necessidade dos bancos terem plantões 24 horas para atender vítimas de golpes digitais. Então, também não vale a gente, não seria correto dizer que esse é um problema brasileiro, né? É um problema típico dos dias de hoje, é um problema triste, chato. O que eu acho que a gente tem de muito particular aqui é isso que eu venho dizendo, de tratar a vítima como culpada. E os colegas, na verdade, eles precisam abraçar essas vítimas. E entender que cair em um golpe hoje exige uma situação de fragilidade psicológica, fragilidade emocional, exige que o bandido se prepare tendo dados na sua mão e informações na sua mão que lhe permitem aplicar golpes que são perfeitos. Colocam as pessoas numa situação de fragilidade intensa. Enfim, ainda bem que a gente está vendo novas interpretações para isso. Você imagina bem como é desproporcional você ter à sua disposição uma plataforma digital de um banco a 24 horas por dia, acessada de qualquer lugar do mundo, mas não ter também nessa mesma plataforma um atendimento 24 horas por dia para poder formalizar a sua denúncia que sofreu um golpe. É algo que, sinceramente, é uma falha muito grave, que deveria ter já sido sanada pelos órgãos consumeristas, pelo próprio Banco Central, para poder exigir uma contrapartida à altura do que é a qualidade do conforto que todas essas plataformas bancárias hoje propiciam ao cidadão brasileiro. O interessante nisso é que o conforto mais recente que foi propiciado a todos os brasileiros foi o Pix, mas, como se sabe, pela uma declaração recente da Febraban, 70% dos golpes praticados recentemente são advindos de golpes no Pix. E o que você acha a respeito disso? Bom, em primeiro lugar, você falou das instituições financeiras, deixa eu contar aqui um relato rápido enfim, você mencionou o fato de eles não terem plataformas lá para nos atenderem 24 horas. A gente lidou com um caso em que a pessoa foi vítima de um golpe de SIM swap, os bandidos invadiram a conta corrente dessa pessoa, essa pessoa conseguiu avisar o banco bloqueou o acesso a essa conta e ficou com essa conta bloqueada por uma semana sem ter nenhum tipo de notícia. Se os seus recursos haviam sido todos levados embora, se havia sido feita alguma medida para proteger aqueles recursos. Essa pessoa ela viveu em estado de desespero durante uma semana até voltar a restabelecer a conversa dela com o banco. Ou seja, é demais a forma... É muito desleixo, para dizer o mínimo, a forma como o sistema financeiro trata seus correntistas no que diz respeito a esse assunto, né? É preciso amparar essas pessoas enfim, ir atrás desse prejuízo. As pessoas estão perdendo 50... A Febraban está falando em perder 3,5 bilhões, só que 50 mil reais na vida das pessoas é uma poupança de vida inteira para muitos brasileiros. Enfim, então, eu acho que o nosso recado aqui hoje há uma nova interpretação e a gente precisa ir atrás de buscar reparação para alguns golpes, como os do Pix, que antes ficavam, as pessoas, como se diz no interior, né, ficavam com a brocha na mão, não tinham o que fazer, e agora a gente está vendo que tem. É importante ir atrás desse prejuízo. No meu caso, como advogo com incidentes, golpes dessa natureza diariamente, o que eu posso dizer é que, dos tempos para cá, a demanda
sobre enfrentar juridicamente golpes do Pix aumentou consideravelmente. E é um golpe, muitas vezes, feito sob pressão psicológica para que haja rapidamente uma transferência imediata, porque o golpista quer que a pessoa transfira para uma conta, ela não checa para quem que ela está depositando, e com isso a pessoa logo pega esse valor para poder pagar a conta ou para poder sacar dinheiro. A maioria é para pagar a conta. E é interessante relatar para os nossos colegas que estão nos assistindo nesse vídeo que já existem decisões favoráveis às vítimas de que, quando elas comunicam rapidamente a fraude e o banco também se queda inerte, o banco pode ser responsabilizado por uma falha operacional de não conter esse tipo de golpe. E um dos casos ainda que me chamaram mais atenção é o fato de que nem sempre, no momento em que a vítima vai fazer o Pix para um terceiro, normalmente costuma até aparecer 3, 4 CPFs de pessoas diferentes, ela não tem tempo hábil ou mecanismo para poder checar quem que é essa pessoa, para quem que ela está depositando essa conta. E, recentemente, teve uma decisão que me chamou muita atenção pelo fato de que depois se apurou que o beneficiário era um estelionatário com vários processos judiciais, sempre com a mesma característica de ser golpe envolvendo transferências motivadas por estelionato. Nesse caso, o banco foi considerado culpado porque não manteve padrões mínimos de segurança para deixar um correntista desse ativo com conta corrente, sendo que ele tem tantos processos e sempre dando a nítida impressão de que se tratava um estelionatário. Veja como essa situação é completamente inédita em relação a anos atrás, onde jamais se admitia algo nesse sentido. A culpa era sempre do correntista que não zelava pela sua conta bancária. Da vítima. É interessante, até porque os bancos eles têm obrigações de saber quem é o cliente deles, né? Isso não é um mero capricho. O banco é obrigado a saber com quem ele está fazendo negócio, tem regras de compliance, regras do Banco Central, enfim, chama atenção que esse tipo de episódio passasse antes. Em relação a bancos, tem algumas sentenças que têm me chamado a atenção também, que dizem respeito a aparelhos, a smartphones roubados. O sujeito ele tem o smartphone dele roubado, e um caso aqui de São Paulo, o bandido acessou a conta bancária por esse WhatsApp, achou no próprio WhatsApp informações de senha, entrou na conta bancária, levou tudo que tinha, fez pagamentos, fez transferências, enfim, fez a limpa na conta do sujeito. Mas a justiça entendeu que, em primeiro lugar, o banco argumentou que a vítima deveria ter comunicado o fato rapidamente. E a justiça entendeu o seguinte: não, ela não é obrigada a comunicar o roubo, o extravio ou o furto de um telefone celular, de um smartphone. Aquilo não foi o cartão de crédito dela ou a senha que foi extraviada, foi um celular. Então, ponto a favor da vítima. E ponto número 2, ela reconheceu que a justiça reconheceu que a instituição financeira devia zelar pela segurança do uso daquele aplicativo, da mesma forma que deve zelar pela segurança dentro de uma agência. E concedeu a essa vítima, enfim, o direito de reaver tudo que lhe foi tirado, mais danos morais. Eu achei uma sentença muito interessante, uma outra parecida agora, de uma outra instituição, de uma fintech, muito parecida, mais recente agora, aqui em São Paulo também, os mesmos argumentos, o mesmo direito reconhecido. Não se via também, não se via com muita frequência esse tipo de decisão, né? Eu estou me lembrando agora de uma outra situação muito corriqueira, que sempre os clientes que aparecem na qualidade de vítima questionam, é saber se, por acaso, o banco pode ser julgado culpado, né, que tenha que indenizar, restituir o valor, pelo fato de que não deixou de bloquear transações que revelem uma movimentação atípica por parte da vítima, né? Ou seja, a vítima sofreu algum golpe e, de repente, houve um excesso de transações. Muitas vezes,
essas transações em profusão, elas extrapolam o limite estabelecido no contrato de abertura de conta corrente. Ou seja, quem abre uma conta corrente normalmente tem dois limites que tem que ficar bastante atento, e é bom até mesmo usar como estratégia, reduzir esses limites para poder aumentar a segurança. É o limite quanto ao valor por transação e o limite quanto à transação por dia. E eu já reparei em diversas situações que eu obtive êxito que há uma discrepância entre o que é pactuado no contrato e o que é configurado no sistema. Me lembro de um cliente meu que foi vítima de um golpe durante um final de semana que extraíram mais de 200 mil reais da sua conta, quando o seu limite era de 20 e poucos mil reais por dia. E isso demonstrou uma falha operacional do banco e o pedido foi julgado procedente. Mesmo que não exista situações que vão dar essa controvérsia em relação ao limite pactuado e o que foi retirado da conta, os tribunais também já têm admitido que, se comprovado que as movimentações causadas no dia do incidente são completamente atípicas, fora do padrão normal que o correntista tem, seja em relação à frequência ou valores, isso também pode se considerar como uma falha operacional de segurança do banco, porque a gente sabe, né, quando normalmente vamos comprar uma passagem aérea ou um bem qualquer mais caro, o gerente costuma ligar para poder validar essas transações. É óbvio que com o volume de informações que existem, nem sempre isso é possível, mas uma discrepância fora do padrão também tem ocasionado êxito para as vítimas nesse caso. Você concorda com isso? Totalmente, totalmente. A gente viu um caso, um caso muito parecido, em que a vítima tinha um cartão de crédito, era um cartão de crédito avulso, ela não costumava usar normalmente, o titular não era ela, era dependente de um cartão de crédito. Então, o cartão tinha um limite relativamente alto, mas o que acontece? O cartão foi usado indevidamente e registrou 3 compras no mesmo minuto, que somaram ali quase 70 mil reais as 3. E esses 70 mil reais, além de terem sido feitas no mesmo minuto, que é uma dificuldade muito importante para acontecer, elas somavam mais do que aquele cartão havia gastado a vida inteira. Nunca. O volume negociado, gasto, comprado com aquele cartão em toda a sua existência não somava aquilo que eles conseguiram gastar, os bandidos conseguiram gastar em 1 minuto nessa transação. Então, é uma falha evidente, que não deixa dúvida, né? Embora os bancos ainda entendam que não, tá aí um detalhe que os colegas precisam ficar atentos, né? Você soma, às vezes você tem dificuldade até de obter as faturas de cartão de crédito antigas para fazer prova, para somar, para ter esse tipo de argumento. Olha, não usou indevidamente. No caso dessa pessoa, ela tinha cópia de tela avisando das datas em que esses valores haviam sido pagos. Juntou-se tudo e acabou se demonstrando aí uma prova importante. Eu acho assim que, como uma mensagem final que eu gostaria de deixar em relação a essa nossa Pocket Class sobre os golpes digitais, é que os colegas, muitas vezes, advogados, né, têm dificuldades para poder saber enfrentar esse problema, e essa dificuldade, muitas vezes, está relacionada diretamente à questão operacional, sistêmica, de plataforma digital, de preservar provas, de saber exatamente como é que se instrumentaliza toda a operação financeira. Mas eu gostaria de destacar que não desista em relação a achar que um golpe de um Pix não possa ter nenhum tipo de estratégia de defesa, porque a culpa foi exclusiva da vítima que transferiu sem conferir os dados para quem estava transferindo o valor. Mesmo aquele maldito golpe do motoboy, né, Alexandre? Que a gente já viu várias sentenças, né, refutando a pretensão da vítima. Sem dúvida, porque mostra, sobretudo, o princípio da boa-fé, né, que está assegurado no nosso Código Civil e também da própria relação consumerista. Então, procurem se informar melhor, porque
essa situação essa situação desfavorável às vítimas, que já são inferiorizadas tecnologicamente falando, em termos de conhecimento de toda uma plataforma digital, ante a ausência desse suporte 24 horas para poder denunciar o fato, que existem sim caminhos para poder fazer enfrentamento e de buscar ressarcimento desses valores, com a punição, inclusive, se for possível e comprovado, o dano moral em decorrência disso. Então, e essa tendência está se firmando e está ganhando cada vez mais proporção, sobretudo aliado à questão das futuras decisões que eu tenho certeza que virão aliadas a tudo que a gente falou, mas ainda ao maltratamento de dados pessoais, que passa a ser, inclusive, uma garantia constitucional. Sem dúvida. Agora, a gente tem visto muito a ideia da LGPD perpassar essas decisões, mas não propriamente a LGPD. Eu concordo que a LGPD vai dar base para decisões desse tipo e elas vão ser mais robustas, no sentido de entender que, em muitos casos, a vítima só se transformou numa vítima porque houve uma falha anterior. E deixar também aqui, nesse finalzinho, a mensagem que eu sempre deixo, enfim, a vítima que sofre um golpe desse tipo, ela acaba sendo humilhada, devastada psicologicamente, ela se sente uma tola, e ela precisa ser realmente abraçada e confortada, e compreender, nós advogados, todos precisam compreender que, em boa parte dos casos de golpes, hoje, há toda uma engenharia, há toda uma inteligência do mal para colocar essa situação, essa pessoa, essa vítima, numa situação que é quase inescapável para ela. Alguém que entregou seu cartão de crédito nas mãos de um estelionatário, de um golpista, ele foi vítima de uma operação importante aí, armada para criar essa situação de fragilidade. Então, essas pessoas elas precisam ser realmente abraçadas pela lei, e bom saber e bom ler decisões que têm reconhecido isso, que têm reconhecido essas fragilidades para restituir, para ajudar essas pessoas a ter seus direitos reparados. Nós estamos aqui para isso, né? Exato. Esse é um tema que a gente se dedica ao estudo diariamente, acompanhando toda essa evolução jurisprudencial. Eu gostaria realmente de deixar essa mensagem de estamos prontos para agasalhar vocês com mais informações a respeito de como enfrentar esses problemas que têm aumentado consideravelmente. E, para isso, eu gostaria de um lembrete para curtir o nosso canal do YouTube e também marcar o sininho para poder receber futuros alertas em relação a outras Pocket Class que sempre vão tratar desse marketing informativo que nós sempre nos dedicamos e que achamos tão importante para lidar com pessoas fragilizadas em relação às plataformas digitais. Forte abraço. E queria, por último, convidar as pessoas, vai aparecer aí no descritivo, para assinar a newsletter. A newsletter traz quinzenalmente uma série de informações a respeito de crimes e golpes digitais e muita coisa a respeito de decisões e como a justiça tem interpretado esses crimes, ou seja, que interpretação ela tem dado a esses assuntos. Obrigado a todos. Até a próxima.